tempo de Deus vai florescer. Então, o tema, no tempo de Deus vai florescer. Eclesiastes 3:1. Eu não fiz nada do que para vocês irem anotando, mas as coisas, conforme eu vou falando, vocês vão anotando o que vocês acharem interessante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois podem estar me mandando mensagem, pode me perguntar, que eu vou falar para todos sobre, tá? Antes de eu entrar na minha palavra, eu vou falar um pouquinho da história de quem escreveu Eclesiastes. Quem escreveu Eclesiastes foi o rei Salomão. Rei Salomão, aos 17 anos, quando ele tinha apenas 17 anos, né, ele era filho de Davi e de Betseba, né? E o Davi, ele morreu. E o rei Salomão, ele passou a ser rei, né? Ele era príncipe, passou a ser rei. E quando Deus veio a Salomão, ele fez a seguinte pergunta: o que é que ele queria? Salomão, ele foi muito simples no desejo que ele tinha a Deus. Salomão simplesmente pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Ele apenas queria ser um homem sábio. Ele só queria isso, ele só queria ser um homem sábio, entendedor de tudo aquilo que estava acontecendo com o mundo. Ele queria ser sábio. Um certo dia, para quem quiser anotar, para depois estar lendo, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo do 16 ao 28, tá uma história de duas prostitutas que foram até o rei falar o que aconteceu com essas prostitutas. Uma delas chegou no rei e falou assim: ó rei, eu tive um filho e depois, 3 dias depois, essa outra mulher também teve um filho. E o que aconteceu? Eu estava dormindo aquela noite e nada, não tinha ninguém, nenhum estranho estava conosco, só estava nós duas e nossos filhos. E eu estava dormindo, e essa outra mulher, que também teve um filho após 3 dias que eu tive meu filho, essa mulher deitou sobre o seu filho e o seu filho morreu. Então, eu estava dormindo e ela se levantou à meia-noite, foi até mim, pegou o meu filho e colocou o seu filho morto no meu seio. E catou o meu filho vivo e colocou sobre o seu seio. Então, ela fez a troca dos filhos, né? O rei Salomão ficou abismado sobre aquilo, né? Uma ficou discutindo com a outra. O filho vivo é o meu filho, o filho morto é o seu filho. Então, o rei ficou meio assim, estressado com aquilo, de uma falando, acusando a outra que pegou o filho de uma, que pegou o filho da outra. Então, o rei Salomão, ele simplesmente foi muito sábio, né? Como ele pediu a Deus para que ele fosse sábio, ele simplesmente pediu para que fosse pegar uma espada. E trouxeram a espada ao rei Salomão. Então o rei Salomão falou o quê? Corte o filho vivo ao meio e dá metade para cada uma. Assim não vai ter discussão, cada uma vai ter a metade do seu filho. E a mãe, que era a mãe real do filho vivo, virou e falou assim: não, para que eu vou repartir o meu filho vivo, para que eu vou repartir no meio? Dá o meu filho a ela. Pode entregar o meu filho a essa moça que está falando que é o filho dela. A outra moça que tinha o filho morto vira para ela e fala assim: não, eu quero a metade, corte cada um pega um tanto. O rei Salomão, como foi esperto, ele era sábio, porque Deus deu sabedoria a rei Salomão. O que ela falou? O rei Salomão virou para ela e falou assim: dá o filho vivo para ela, pois nenhuma mãe quer ver o seu filho morto, porque de preferência eu entrego meu filho a uma pessoa estranha do que eu querer ver o meu filho morto. Então ele teve a sabedoria de querer cortar e dividir os filhos para não ter essa desavença entre eles. Então ele decidiu cortar, dar um pedaço de um filho para cada uma. E uma verdadeira mãe nunca vai deixar o seu filho morrer porque uma outra quer ele. Então ela não vai deixar, então ela preferiu entregar o seu filho. Então essa é um pouquinho da história que eu decidi contar sobre Salomão antes de entrar na palavra que Deus colocou no meu coração. Porque quando Deus colocou essa palavra no meu coração,
eu estava fazendo uma oração de joelho lá, orando para que Deus me entregasse uma palavra, para que Deus viesse falar através da minha boca. Mas eu fiquei assim, meu Deus, fale comigo, me entrega uma palavra para eu falar para esses jovens, porque eu decidi que eu iria pregar. Então, fale comigo, Deus. A única coisa que veio na minha cabeça, Eclesiastes. Eu nunca tinha aberto esse livro na vida. Eu nunca tinha lido esse livro nada. E só veio Eclesiastes na minha cabeça. Eu li o livro inteiro. E o que me chamou a atenção foi o 3:1. Então, eu pensava, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí, uma vez, eu perguntei para Camila, como é que é pregar? O que eu preciso para pregar? Aí ela falou assim, leia várias vezes até você entender, procura, pesquise, escuta pregações sobre aquilo, se afunde naquilo. E eu pesquisei. E tudo que falavam, eu falava, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero dizer, eu não sentia no meu coração o que é que eu queria falar para vocês. Mas até que Deus colocou no meu coração o que é que eu tenho para dizer para vocês, né? Porque o tema que eu escolhi foi: no tempo de Deus vai florescer. E no tempo nós vivemos o passado, que é o que nós já passamos, o presente, que é o que a gente vive hoje, que é isso daqui, e o futuro, que é o que a gente vai viver ainda, né? E o tempo que você vive hoje nunca vai ser o tempo que você vai viver, o tempo que Deus preparou para a sua vida, né? Então Deus tem grandes maravilhas para fazer na vida de vocês. Então o tempo que você passa hoje nunca vai ser o que Deus preparou na sua vida. Porque Deus, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do passado e Ele é o Deus do futuro, certo? Então Deus, Ele é o presente, Ele é o passado e Ele é o futuro. Eu vou dar uma suposição para vocês. A nossa vida, né, o tempo e a nossa vida, ela é como uma árvore. A árvore, quando ela é plantada, ela tá ali, pequenininha, porque ela é plantada. Uma árvore, quando ela é plantada, ela é mais ou menos desse tamanho. E ela é plantada. E quando você passa por aquela árvore, às vezes você fala assim, nossa, pequenininha, faz tempo que ela tá ali e nunca cresceu. Só que o que eu quero dizer para vocês, a árvore pode estar ali, ela pode estar pequena. Mas antes da árvore crescer, ela precisa se enraizar. Então, primeiro ela cresce para baixo. Ela cresce para baixo para que ela possa se enraizar e depois ela crescer. Então, o que Deus veio pedir para eu falar para vocês é que antes de vocês quererem crescer na vida, quererem ser uma pessoa na presença de Deus, primeiro vocês precisam crescer. Cresça para baixo, enraize na presença de Deus para que você possa crescer, para que você possa poder dar fruto. Para que você consiga florescer, você precisa primeiro se enraizar, tá? E entenda, você precisa se enraizar. Então existe um tempo determinado para cada coisa, né? Para a árvore crescer, ela precisa se enraizar. E quando ela cresce, quando a árvore cresce, ela tá lá bonita, vistosa, e existe vários tempos para que a gente vive, né? Que é o outono. Existe o outono, existe o verão, existe o inverno e existe a primavera. Uma árvore, quando ela está grande, ela passa pelo outono. Quando ela passa pelo outono, as folhas caem, tudo cai, né? Ela fica lá, feia, ela não fica vistosa. Talvez você está passando pela sua vida como um outono. Talvez você está passando pelo outono. Então talvez a sua vida está sofrida. Talvez você está passando por aquela angústia tão grande. Talvez você está passando por uma depressão. Porque hoje em dia, dentro de nós, jovens, o que a gente mais passa é pela depressão. O que a gente mais passa é pelaquela ansiedade. Talvez você está passando por isso. Você às vezes para e pensa, que vontade que eu tenho de me cortar. Que vontade que eu tenho de desistir. Né? Então talvez você está passando pelo outono na sua vida. E Deus pede para eu dizer para vocês nessa noite, não desista apenas por uma fase, porque isso vai passar. Isso que você está passando vai passar. Deus pede para te dizer, vai florescer. Amém? E tem muitas vezes também, quando a gente está parado, a gente vai sair, vai vir igual hoje aqui. Vocês, não sei, talvez tomaram um banho, trocaram, e às vezes você para e olha no espelho e fala assim, nossa,
como eu queria ter uma roupa melhor. Como eu queria ter um celular melhor. Eu queria algo melhor na minha vida. Só que às vezes você tem que parar e pensar que Deus tem um propósito na sua vida. Deus está preparando algo. Mas para isso você precisa ter calma. Não é porque você está aqui, você quer algo melhor, você quer ter um celular melhor, você quer ter uma roupa melhor, que Deus não está provendo sobre a sua vida. Deus está dizendo, eu estou aqui e você tenha calma, porque eu sou o dono do tempo, eu sou o dono do presente, eu sou o dono do passado, eu sou o dono do futuro. Então acalme teu coração, porque eu estou aqui e eu vou fazer florescer. Sabe o que é o mais incrível sobre tudo isso que a gente passa? O mais impressionante que é o que a gente passa, porque às vezes a gente passa pelo outono e a gente quer desistir. Às vezes a gente passa pelo verão e a gente quer desistir. Às vezes a gente passa pelo inverno e a gente quer desistir. Então, o que eu mais quero dizer para vocês essa noite é o quê? Não é porque a vida sua não está do jeito que você quer. Não é porque você está passando por tribulações. Não é porque você está passando por aquela angústia grande que você deve desistir. Nunca deixe se abalar por aquilo que você está vivendo. Busque a Deus porque Deus vai fazer florescer. O que Deus mais colocou no meu coração essa noite é que Ele vai fazer florescer a sua vida. Ele vai fazer com que você cresça. Ele vai fazer com que primeiro você se enraize. Ele vai fazer com que você sofra. Porque para você crescer, você precisa passar por isso. Você precisa passar por tribulações para que você seja forte. Para que você, quando chegue no futuro, você seja forte. Porque é difícil. É difícil. Porque nós que estamos aqui, todos que estão aqui, passam por tribulações. Todos passam por tribulações, principalmente. Mas eu digo que nós que estamos começando, nós estamos criando, nós estamos enraizando. Então nós passamos por uma tribulação muito grande, porque ainda estamos enraizando. E a nossa árvore ainda está fraca. A nossa árvore ainda ela não enraizou. Ela não enraizou. Então nós passamos por essa tribulação. Nós passamos por esse sofrimento. Então a sua árvore, ela vai enraizar. Então não deixe com que essa tribulação que você está passando, que você deixe abalar a sua vida. Porque uma árvore, ela nunca vai deixar de ser uma árvore porque ela está passando pelo outono. Não é porque suas folhas caíram que a árvore vai deixar de ser uma árvore. Entenda isso. Não é porque a árvore está passando por aquilo, um vento forte que chegou naquela árvore, derrubou todas as suas folhas, ela não caiu. Ela está lá em pé, firme e forte. E é isso que vocês precisam entender. Não é porque o vento está forte, não é porque a tribulação passou que você vai cair. Porque você não vai cair. A sua árvore, ela vai florescer. Um dia ela vai florescer. E nesse momento, eu queria que vocês olhassem para o irmãozinho que está do lado de vocês e falassem para ele: Deus está aqui. Deus está aqui. Eu vou fazer florescer. Eu vou fazer florescer. Amém? É isso que Deus pede para dizer para vocês. Eu vou fazer florescer. Você pode estar do jeito... Deus pede para eu falar assim para vocês. Você pode estar em tribulação, mas eu tô aqui. Porque às vezes, né, eu acho que o mais difícil na nossa vida é quando Deus fica em silêncio. Porque quando a gente passa por tribulação, quando eu nunca senti essa vontade de me cortar, nunca senti essa vontade de me matar, mas eu tenho certeza que quando você se sente angustiado, quando você se sente triste, quando você se sente lá no chão, Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Deus não está falando com você, você pede, mas Deus está em silêncio. A gente fica muito apavorado. Quando Deus está em silêncio, a gente fica muito apavorado. A gente se desespera, porque a gente quer escutar uma palavra de Deus, a gente quer escutar Ele falando com a gente quer sentir aquele arrepio que é a presença de Deus, mas Ele está em silêncio. Mas o que Deus fala para vocês: eu estou em silêncio, mas eu estou trabalhando. Aleluia. Eu estou em silêncio, mas eu estou aqui. Você pode estar lá, não sentindo a minha presença. Você pode estar sofrendo. Você pode estar com vontade de se cortar. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou trabalhando. Se mantenha firme porque eu estou trabalhando. E o que mais me pega assim é que para uma árvore
para uma árvore crescer, para uma árvore se enraizar, ela precisa de um bem maior. O que é esse bem maior? Ela precisa ser regada. Essa árvore, para ela crescer, ela precisa ser regada. Vocês são como uma árvore, que para você crescer, para você se fortalecer, para você se enraizar, você precisa ser regado. E para você ser regado, o que é ser regado na palavra que Deus quer dizer para vocês? É você buscar, é você ler a Bíblia, é você colocar o seu joelho no chão, é você estar na presença de Deus, é você querer a Deus acima de tudo. Porque é lógico, o que o mundo tem a oferecer pra gente é bom? Sim, eu vim de lá. Eu vim do mundo. É bom? Sim, é muito bom. Só que todos que já sentiram a verdadeira presença de Deus, sabem que a presença de Deus é maior do que o mundo tem a oferecer. Todos sabem que estar na presença de Deus é muito maior do que o mundo tem a oferecer. É difícil se manter firme. O caminho ele é estreito. O caminho ele é muito estreito, porque é difícil você passar. Mas se você estiver na presença de Deus, você vai passar dando glória. Você vai passar gritando aleluia, você vai passar pulando, você vai passar dançando, mas você vai passar. Mas você precisa estar se regando. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa estar buscando. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa pedir ajuda quando você não está bem. Porque muitas das vezes a gente não está bem, a gente vai lá e posta lá no Instagram uma musiquinha triste. A gente posta no Instagram que tá triste. A gente posta no Instagram uma foto chorando, porque muitas vezes eu já vi pessoas postando foto que tá chorando, mas eles esquecem que tem um Deus que está trabalhando na vida de vocês. A gente esquece que tem um Deus atrás de tudo. E a gente esquece que a gente pode pedir ajuda. Porque nós que estamos aqui, eu e a Kemily estamos aqui na liderança de vocês. A Camila e o Guido na liderança acima de nós. E eles estão aqui para ajudar a cada um de vocês que estão aqui. Nós estamos aqui para ajudar vocês em oração. Porque você pode estar passando por aquela tribulação, mas nós estamos aqui para orar por vocês, para dobrar o joelho no chão e orar por vocês. Porque vocês precisam ter força, mas para isso, vocês precisam pedir ajuda. Vocês precisam vir até a gente e falar assim, ó, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma oração, eu preciso disso. A gente nunca vai saber o que você passa dentro da sua casa. Às vezes você pensa que quer desistir, só que você quer desistir por quê? Por que você quer desistir? Ainda, igual já aconteceu, as pessoas falarem, eu quero desistir, mas nunca falou o motivo de que está te fazendo desistir. Talvez o que você está passando dentro da sua casa seja uma coisa muito séria e você precisa de ajuda. Só que para a gente ajudar vocês precisam vir e falar com a gente. Falar, ó, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando me enraizar. Me ajuda a me enraizar. Mostre para mim como que eu faço para me enraizar. A gente está aqui para ajudar vocês a se enraizar. Porque todos nós aqui somos uma família. Nós somos uma família e nós estamos juntos nesse barco. Nós estamos juntos nesse barco. Se você querer pular do barco e sair nadando, você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir nadar sozinho, porque se você sai do barco e nada, tem muitos tubarões aí fora que vão te pegar. Tem muitos tubarões que estão por fora do barco que vão te pegar. E Deus pede para eu falar para vocês, volte pro barco. Volte pro barco e vamos caminhar comigo. Caminha comigo, que eu tenho grandes maravilhas na vida de vocês. Então o que mais Deus pede para eu falar para vocês? O tempo, quem manda sou eu. O tempo sou eu que decido. Mas para isso, se mantenha firme. Se mantenha firme na minha presença, que eu vou fazer florescer. Sou eu, o teu Deus. Eu vou fazer florescer. Mas para isso, esteja comigo. Esteja comigo, esteja firme na minha presença, que eu vou fazer florescer. Amém? Amém. Então essa palavra que eu vim trazer para vocês, para que vocês se mantenham firmes na presença de Deus, que